Oi gente, tudo bom? Hoje eu tô aqui pra falar com vocês de um assunto muito sério, que é a minha pilha da vergonha. Então, né, Pile of Shame no original é um termo que eu roubei de uma booktuber gringa que eu adoro, a Emily do canal Books with Emily Fox. E o que quer dizer pilha da vergonha? Pilha da vergonha são aqueles livros que você abandonou por absolutamente motivo nenhum. Você tava gostando ou, sei lá, você tava curtindo a leitura, sabe? Mas às vezes, não sei, às vezes a vida acontece, às vezes a vida te atropela e aí você larga o livro. Então eu já vou começar com um clássico e, na verdade, é o livro que tem menos motivos pra estar nessa lista, que é O Vermelho e o Negro, do Stendhal, que na verdade ele não tá bem abandonado, né? Ele é um livro dividido em duas partes. Eu li a primeira parte e eu, sei lá, queria dar um tempo da história, assim, um certo distanciamento histórico, literalmente, né? Então ele tá lá bonitinho na minha estante, esperando para acabar de ser lido. Então, pra quem não conhece a história, né, que tem o subtítulo de Crônica de 1830, aqui nós acompanhamos o jovem Julien Sorel, que é um pobre, basicamente, e ele só que é um jovem, pobre, ambicioso, então o que ele quer é subir na vida. E ele é esperto, habilidoso, persuasivo, então tudo isso colabora para, né, que ele vá, assim, fazendo sucesso nas camadas altas da sociedade. E a grande pegada aqui, né, já que o livro se passa em 1830, é que ele é secretamente um admirador de Napoleão, que é uma coisa que ele jamais pode jogar para público, assim, nessa época, né? Achou que eu não ia falar de Napoleão hoje, né? Pois é, eu também achei. O segundo livro de que eu vou falar aqui é uma fantasia, que é Red Sister, do Mark Lawrence. É o primeiro livro de uma trilogia, e eu comecei a ler, estava muito empolgada, mas eu li cerca de 100 páginas do livro, e parei, não sei o que aconteceu, eu não sei. Esse livro eu tive um problema quando eu tentei retomar a leitura, que foi assim, eu comecei a ler, eu li muito, e daí eu parei, não sei. A vida aconteceu, né, como ela sempre tende a acontecer. E aí eu parei, assim, uma semana, e quando eu retomei, eu já tava completamente fora da história, já não lembrava muito dos personagens. Tem muitas personagens apresentadas no começo desse livro, então eu decidi que era um livro que eu ia precisar começar de novo, e eu não estava disposta no momento, ainda não estou disposta hoje, então ele tá aqui meio abandonado. Então eu disse que é uma fantasia, né, e nós basicamente acompanhamos uma escola de freiras assassinas. Esse é o conceito, é um conceito maravilhoso, inclusive, eu estava muito empolgada, mas é isso, né, atropelos da vida. O próximo livro de que eu vou falar também é uma fantasia, que é Cidade de Vidro, da Cassandra Clare. Esse é o terceiro livro da série dos Instrumentos Mortais, né, são 6 livros, e eu tô sofrendo com esse livro, eu tô sofrendo bastante com esse livro. Então eu não posso dar muito uma sinopse, né, porque aqui nós estamos literalmente no meio da série. Mas, enfim, fantasia, criaturas. E o meu grande problema com esse livro são os personagens, e pra mim eu sofro muito quando eu não consigo me conectar com os personagens. E aqui a protagonista tá chata, ela tá naquele momento, eu faço o que eu quero, ninguém vai me dizer o que fazer, eu sou uma mulher livre, independente, e ela tá basicamente fazendo a mesma coisa que a Alina faz em Sombra e Ossos, quem quiser ver a minha resenha, que é andar sempre naquela linha tênue entre a coragem e a burrice, isso me estressa profundamente. E aí tem os interesses amorosos que conseguem ser mais chatos do que ela, se bem que o Jace, eu achei que eu ia odiar muito mais o Jace nessa série, pelo que eu tinha ouvido falar, mas na verdade quem tá me estressando muito mesmo é o Simon. Ai, sério, homens, apenas parem. Mas enfim, eu tô aqui mesmo é pelos personagens secundários, né? Eu tô aqui pelo Alec, pelo Magnus, e a Izzy também, pelo começo, acho que vai crescer aqui. Tomara. Enfim, um dia eu acabo, ele também 118 páginas. Bom, pra vocês terem uma ideia, eu parei no meio do capítulo, né? Eu não consegui nem acabar o capítulo, então quer dizer, tá uma leitura difícil, mas eu tenho fé que um dia eu vou acabar esse livro. Meu sonho de princesa era acabar essa série esse ano, mas já sabemos que não vai acontecer. Não vai. O próximo livro de que eu vou falar também é uma fantasia
tem um padrão aqui nessa lista, né? Mas enfim, vamos lá. Que é O Aprendiz de Assassino, da Robin Hobb. Esse também é o primeiro livro de uma trilogia, se eu não me engano é uma trilogia. Sim. E enfim, aqui também acompanhamos um jovenzinho aprendendo a ser um assassino e é basicamente isso. Esse livro também não tem muito motivo pra eu ter largado ele. Eu parei página 167, pelo menos eu acabei o capítulo dessa vez. O que aconteceu aqui foi que eu comecei a ler esse livro em dezembro e aí eu fui viajar. E como eu já tinha começado ele, né, eu li que um terço mais ou menos do livro, eu decidi que eu ia levar outros livros na viagem, porque assim, eu sabia que eu ia ficar um tempo fora e eu falei, eu vou acabar esse livro rapidinho, né, então eu vou levar outros livros ainda não lidos durante a viagem. E o que aconteceu foi que realmente eu acabei ficando bastante tempo fora, né? E eu perdi o interesse por esse livro, pura e simplesmente. Mas tá aí, né? Espero retomar um dia, quem sabe, ler essa trilogia inteira. Eu sou péssima pra terminar séries, talvez vocês já tenham percebido. Penúltimo livro de que eu vou falar, gente, tem um dragão na capa, então vocês já sabem que é fantasia, né? É este pequeno calhamaço chamado The Priory of the Orange Tree, da Samantha Shannon. Este livro não saiu em português ainda, e com este tamanho eu duvido que saia tão cedo, a não ser que seja em partes, né? Então este é um dos livros que eu levei na viagem. A viagem que eu falei, que eu não quis levar O Aprendiz de Assassino, porque como eu ia ficar bastante tempo fora, eu achei que eu podia ler outra coisa. Pois é, eu levei este livro aqui, de 800 páginas, e eu li 330. Foi bastante até. Mas enfim, como esse livro é muito grande, eu não sei, eu acho que eu comecei a pensar que eu não ia acabar de ler, que parecia que eu não tava avançando, sabe? E aí eu acabei deixando ele um pouco de lado. Mas eu comecei a pensar nele como uma trilogia. Ele tem cerca de 800 páginas, então é como se eu estivesse lendo... Aliás, ele tem mais de 800 páginas. Então é como se eu estivesse lendo uma trilogia. Então eu fiz o que eu sempre faço com trilogias, que é o quê? Ler o primeiro livro e esquecer que a trilogia existe por um bom tempo. Mas esse é um livro muito interessante, ele tem um mundo muito vasto e nós acompanhamos a perspectiva de 4 personagens diferentes, então... Como esse mundo é muito extenso, né, e tem crenças diferentes em cada parte dele, realmente enriquece bastante ter vários pontos de vista, né. Por mais que alguns personagens eu ache extremamente desinteressantes e já sofri, nas primeiras 300 páginas, já sofri uma morte de um personagem que eu estava gostando, então é nada de novo na minha vida, né. Mas enfim, este é basicamente um mundo em que nós temos, esta é a palavra que a autora usa, né? Em vez de um kingdom, um queendom. Então, é uma mulher, sempre uma mulher que comanda, né? Da casa de Beret-Net. Sempre nascem mulheres e são as mulheres que comandam. E aqui nós acompanhamos, estamos no reinado de Sabram Beret-Net. E, enfim, ela precisa se casar para conceber uma herdeira, né? Para continuar o reinado. E enquanto ela tá com esses problemas de corte aí, que ela, enfim, ela não quer se casar, aquelas coisas todas. Enquanto isso, o grande inimigo do reino, ou melhor, da casa dela, né, é a Corda, que é um dragão, enfim, um monstro. E aqui tem toda essa mitologia de dragões, então em algumas partes do reino eles são adorados. A gente acompanha a perspectiva de uma personagem dessa parte, enfim. Em outros eles são odiados. E, enfim, a magia também não é muito bem vista, então personagens que nós acompanhamos que tem magia, tem que exercer essa magia pra proteger outros personagens de maneira secreta. E, enfim, tem tudo, né, gente? É um épico, uma fantasia épica. Não acabei de ler, mas já recomendo muito. E espero um dia acabar de ler pra fazer uma resenha de 3 horas sobre esse livro. E o último livro dessa lista é também um épico, mas um poema épico, que é O Paraíso Perdido, do John Milton. Comecei empolgadíssima, tava assim, nossa, vou ler um livro por semana, vou acabar rapidinho. Essa edição da 34 é muito linda, tem diversas ilustrações. E aí o que aconteceu foi, apesar de toda a minha empolgação, tava vendo os post-its, até pus post-its, até escrevi nos post-its, dá pra ver.
marcador aqui. Eu não acabei de ler o primeiro livro. Foi isso que aconteceu. Eu não sei se é porque eu tentei... Essa edição é bilíngue, né? Então eu tava tentando, assim, ler em inglês e ler em português ao mesmo tempo. Eu não sei se isso deu uma embaralhada no meu cérebro, se seria melhor eu ler tudo em inglês primeiro, depois em português, ou vice-versa. O fato é que a dor de cabeça me impediu mesmo e tá paradíssimo aqui. Então é isso, por hoje é só, espero que vocês tenham gostado. Me contem nos comentários se vocês têm uma pilha da vergonha, se vocês têm, não sei, um volume da vergonha, talvez só um livro da vergonha, que vocês quiserem. E fiquem bem, se cuidem, por hoje é só, tchau!